Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vou trazer um vídeo para vocês mostrando, falando sobre os investimentos nos bancos de investimento, tá? Que são fundos imobiliários, ações, CDB, investimento CDB, enfim, tem vários tipos de investimento. E nos vídeos que eu fiz passado, há mais de um ano, eu mencionei sobre a possibilidade de eu vender um pedaço de terra, aí de um alqueire que eu tinha aqui separado, e fazer esse tipo de investimento em busca de quê? Da renda passiva. Acredito que é algo que muita gente anda em busca, né? Talvez uns não sabem nem o que é isso, mas tem outros que sabem e andam em busca. Eu, por exemplo, sempre mencionei sobre a possibilidade, né, de obter um tipo de renda sem ter que nós ficar trabalhando todo dia, que é essa que é chamada renda passiva, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar, o próprio dinheiro trabalhando para você e tendo ali um rendimento mensal. Então hoje eu vou mostrar para vocês na tela como que anda meus investimentos e como que eu estaria, ou como que nós estaremos, né? Se caso nós fizesse esse investimento há alguns anos atrás, ou se nós fizermos ele hoje, né? Pegar um pedaço de terra aí, vamos dizer, no valor de 100 mil reais, um alqueire de chão, hoje ele está valendo praticamente isso aqui hoje, na nossa região aqui, e daqui a 10 anos, como que nós estaria, cara? Tá? Só que eu gosto de fazer o cálculo, né, dentro da prática e mostrando uma realidade. Então, mostra o quê? É com base no passado, né, que nós podemos prever o futuro. Então, com base em hoje, para saber o que vai ter amanhã, não tem como. Então, já tem mais de ano que eu estou mexendo, eu posso pegar aqueles cálculos, né, em cima daquele que eu fiz investimento há um ano passado, por exemplo, e hoje fechar um ano, e eu dizer, olha, então se naquele dia eu tivesse colocado o valor X, hoje eu estaria com isso, né? Então, com base nisso, nós podemos até aventurar e arriscar algo, né, daqui para frente, sabendo exatamente como que se comporta o mercado de investimento, tá, gente? Mas deixa eu te falar, antes de vocês fazerem qualquer tipo de comentário, com base no que eu for falando, não se equivoque, não se precipite, assiste o vídeo até o final para vocês entenderem, tá? Que eu vou mostrar aqui algumas possibilidades, algumas vantagens, o que é de vantagem e às vezes alguma desvantagem que invalida totalmente, né, dependendo da tua situação, tá? Então preste atenção no vídeo, vamos assistir até o final. Vou tentar ser um pouco breve, mas não tem como ser tão breve, que eu vou mostrar alguns detalhes, tá? De algumas coisas que de fato acontece, ocorre, que às vezes nós não para e não pensa. Então, vou mostrando na tela do celular, vou virar aqui para cá e vou mostrar para vocês, né? Vocês vão ver algumas movimentações minhas, tá dentro do banco, algumas movimentações e também simuladores de investimento, que é no Google, eu utilizo o Investidor 10. Aqui, ó, nós estamos dentro de um banco de investimento e eu vou mostrar para vocês aqui a minha carteira de investimento, tá? Isso aqui, ó, estamos já dentro da carteira e aqui temos, aqui embaixo, ó, renda fixa, né, com 76% dos investimentos e renda variável com 24% dos investimentos, né? Renda fixa é aquela renda que é, como o nome já diz, é fixa, ou seja, o juro, a margem de juros que tiver calculado lá, se eu fiz um investimento com 10% de juros ao ano, vai ser 10% até o final, então nós já faz o cálculo, agora nós já sabemos o que nós vamos ter no final do ano. Se eu fizer uma renda, um investimento com 12 ou 13 ou 14%, 15% ao ano, no final do ano nós vamos ter então aquele juro de fato de 15% ao ano. Os riscos de ser diferente é pouco, né? Então a renda, por isso já se chama de renda fixa, que no caso são os CDB e outros tipos de investimentos aqui. Tem aqui, por exemplo, LCI, LCA, enfim. Agora, renda variável, voltando aqui, cadê elas? Renda variável já é ações, compra de ações, fundos imobiliários, ETF, entre outros aí. Aqui, por exemplo, ó, na hora que nós abrimos, nós já vemos aqui, ó, 85%. Quando tiver em verde é porque nós estamos ganhando, quando tiver em vermelho, que nem está aqui embaixo, é o que nós estamos perdendo, tá? Então, aqui nessas ações, tá? Renda variável, aqui é o que eu já falei em um dos vídeos, que considero um jogo, tá? Por que um jogo? Porque tu faz compra e aqui tu pode perder tudo, né? Além do lucro, a mais de juro que tu estava esperando não vir, tu ainda perde o dinheiro que tu investiu. Então, para mim é um jogo, né? Se eu botar 100 mil reais e de repente eu só tiver 10 mil reais, o resto foi embora, perdi tudo, então, né? Aí quem quiser entender do jeito que quiser interpretar. Para mim é isso que eu acabei de falar e não vou poder ficar falando muito não, que complica a minha vida também. Vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre renda fixa, pois aqui sim é onde a gente pode fazer o investimento com segurança, né? Investimento de renda variável não é seguro, então não se fala disso quando se fala em renda passiva para quem está começando principalmente, tá? Quem já está acostumado não, pode continuar em qualquer um, né?
Mas quem está começando teria que fazer investimento na onde? Aqui, tá? E seria os Tesouro Direto, né? Enfim, CDB é um dos principais investimentos para quem está começando e que é comparado ou parecido ali com a poupança, só que com uma margem de juro bem acima. Aqui, por exemplo, eu tenho um CDB com liquidez diária. E aqui o meu porquinho, isso aqui é só dos cashback, tá, gente? Quando você compra com cartão, se vocês não sabem, mas quando você faz compra com cartão, na maioria dos bancos, dos cartões ou de algumas lojas que você faz a compra, você tem direito a uma pontuação, que é aquele tal de ponto loop, né? O Banco Itaú tem, todo banco quase tem, né? E aí você termina ganhando aqueles pontos de volta e troca isso por dinheiro no próprio banco. E aí você pode retirar o dinheiro ou depositar ele em algum local lá para correr um juro para você. Agora, onde eu quero abrir aqui para vocês, né, ter uma noção, gente, se eu tivesse investido, por exemplo, aqueles 100 mil reais há um ano atrás, ou um pouco mais ou um pouco menos, justamente naqueles dias eu fiz um investimento baixinho aqui, né, em um dos tesouros, inclusive está agora aqui, ó, já está aqui um aviso dizendo que está prestes a vencer para mim poder fazer reinvestimento se eu quiser. Ele vence no dia 28/5 de 2025, hoje é dia 25, nós temos então 3 dias para poder fazer esse vencimento. O valor aplicado na época, que foi há um ano atrás, justamente no mês 5, foi de 50 reais, tá? E o valor líquido que tem aqui hoje é de R$ 55,65, ou seja, então R$ 5,65 foi o juro que correu em cima de R$ 50 dentro de um ano. Aqui é livre de imposto de renda e a rentabilidade é de 97% do CDI. 97% do CDI, ela tem um rendimento aí de média de mais de 13% ao ano. Né? Mais de 13% ao ano sobre o valor que você... Eu não vou fazer aqui, gente, muita explicação sobre o que é CDI e como que funciona, né, as taxas de juros, essas coisas. CDI, Selic, por quê? Porque eu, por exemplo, tenho pouco conhecimento sobre isso, né, e meu público, não porque eu saiba mais do que ele, mas meu público também sabe menos ainda, porque nós mexemos com pecuária, nós não estamos mexendo com investimento, né? Meu canal não é para isso, eu de vez em quando é que trago uns vídeos falando. Então eu estou indo em busca e tenho um pouco de conhecimento. Se eu for ficar tentando explicar, posso estar explicando errado para pessoas que não entendem e nada vai adiantar. Mas só para um resumozinho aqui, a taxa Selic, tá, que é responsável pela inflação da nossa moeda. E o CDI, ela trabalha também, que CDI é um certificado de depósito interbancário, que é algo relacionado ali a empréstimos entre bancos, enfim, eu não vou aqui explicar, sei mais ou menos, mas para resumir aqui, o CDI trabalha sempre em paralelo, andando junto com a taxa Selic, né? Então, quando um sobe, outro desce, quando outro desce, outro sobe, e por isso nós sabemos que quando nós investimos com base no CDI, nós também estamos acompanhando a taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje é de 14,65% ou algo bem próximo disso. Então, automaticamente, meu investimento, o juro que ela vai correr para mim é 100% do CDI, daria mais de 14%. 90% dá ali uns 13%, né, com base ali na taxa Selic, tá? Mas enfim. Então, se lá eu investir 50 reais e eu tive 5,55 de retorno, de lucro dentro de um ano, eu costumo dividir aqui, ó, por 100. Aí eu sei que 1% é 0,5. E o meu lucro foi 5,55, então dividido por 0,5, que dá 11,1%, né, de juro. Esse foi a margem, tá? Digamos aí um pouco mais de 10. E aqui eu posso também dividir por 12 e eu obter o rendimento mensal, que dá quase que 1%, 92%, 0,92, né? Então dá quase 1%. Costuma aqui, então, eu ir lá no Investidor 10. Investidor 10 é um site dentro do Google, aí tu pode fazer a busca que tu vai encontrar. É uma plataforma também de investimento. E eu costumo vir aqui, pegar uma calculadora de juros compostos, e agora nós vamos fazer, então, tá, o que eu estaria ganhando se eu tivesse naqueles dias colocado, então, 100 mil reais, tá? Juro composto, é do mesmo tipo de juro que aqueles bancos lá estão correndo, né, e retornando para nós. Então, eu teria aqui, vou botar 10%, lá passou de 10%, deu 11,1, né? Vou botar, então, aqui a média de 10%. Nem sempre a gente poderia encontrar um investimento com mais do que isso, sendo que tem, tá? Eu acabei de falar para vocês que tem investimento ali de quase 14%, né? Ou até mais de 14%, depende aí dos graus de risco, né? Quando é quase sem risco, o retorno é menor. Quando tem um pouco mais de risco, o retorno é maior. Então vamos botar algo que você não iria arriscar,
Eu ia botar em algo menos arriscado e então a margem de lucro seria menor. Vamos botar aí pelo menos 10% ao ano, tá? E durante quanto tempo? Ó, vamos botar aqui então durante 5 anos, né? Ou logo durante 10 anos para eliminar muitas etapas aqui, de nós voltar aqui. Durante 10 anos e só boto em calcular. Não vou fazer nenhum tipo de depósito mensal, que aqui eu poderia estar depositando também todo dia um pouco de dinheiro. Todo dia um pouco, todo ano, né? Todo mês. Todo mês depositando alguma coisa. Mas sem depósito nenhum, então botando apenas 100 mil reais lá. Se fosse 10 anos, tá? Deixasse lá parado 10 anos, com 10 anos tu teria aqui, ó, 259 mil reais. Mas esse dinheiro seria parado, né? Sem você estar mexendo nele. Então seria apenas um acúmulo de patrimônio e não uma renda. Pois você não estaria tirando esse dinheiro para se beneficiar de nada, tá? E se fosse para se beneficiar, gente, aí nós teríamos que estar, então, aqui, ó, vendo o seguinte, né? No total investido foi 100 mil e mensalmente tu estaria recebendo, tá? 797 reais, que foi o primeiro mês. O segundo mês já deu 803 reais. Mas se você fosse viver de renda, por exemplo, você estaria tirando, né? A ideia de quem quer viver de renda seria tirar o dinheiro. Então você depositaria 100, no primeiro mês 797, você já poderia começar a retirar todo mês, então 797 seria o teu salário. E é aí onde entra a questão, tá? De querer viver de renda. Se nós tivéssemos retirando todo mês esse juro que está correndo, né, que dependendo o maior investimento ou a maior taxa de juros, nós poderíamos estar atingindo ali, passando de R$ 1.000, mas se nós estivéssemos tirando daqui a 10 anos, cara, fica para você pensar e raciocinar, tá? O que estaria valendo esses 100 mil reais teu? Vou fazer um outro cálculo aqui rapidinho para você entender. Quando eu comprei essa propriedade, eu paguei 65 mil reais nela. Média de 5 alqueires de chão. 5 alqueires, tá? Estou falando de alqueiro. Sobre a nossa medida, né? Em hectare é outro valor. Vamos falar em alqueire aqui para simplificar simplesmente o meu falar, tá bom? O que estaria valendo se eu tivesse não comprado esses 65 mil reais aqui e tivesse feito ele de investimento? E tivesse começado a retirar, recolher o dinheiro que ele vai retornando todo mês. Pensando que eu estou aqui no assentamento, na minha propriedade, aqui na minha terra, né? Então, se eu botar aqui, ó, 65 mil, que foi o dinheiro de compra, e somar novamente com a taxa de juro a 10%, sendo que, na verdade, tá, cada ano é um ano, né, as coisas mudam. A taxa Selic, por exemplo, chegou ali na época da pandemia, é 2%, né? Então, hoje né, ela tá 14% e vírgula e tal, mas ela chegou a até 2%, se eu não estiver enganado, ou bem próximo disso, a 4%, a 6%, a 8%. Então teve variações, ela sempre varia, né? Um ano ela está mais para cima, outro ano ela pode estar baixando. Teve ano lá para 98, 2004, que ela chegou a quase que acho que 40%. Né? Então, isso é o que representa a desvalorização da nossa moeda, e é isso que você vai ter que entender, tá? A taxa Selic é o que determina juros, tá? E a desvalorização da nossa moeda. Então, há 10 anos, 65 mil. Se tivesse acumulando, vamos dizer, estaria 168 mil reais hoje. 65 mil, com mais de 10% de juro ao ano, hoje teria 168 mil reais. Então, gente, o valor da minha propriedade todinha naquele tempo custou 65 mil. 65 mil agora, tá? Dentro de 10 anos, no rendimento, lá nos bancos de investimento, subiu aí umas 3 vezes mais, talvez, né? Tá 168, vamos dizer aí o resultado. Mas daria para comprar o que hoje? Daria para comprar o que hoje dessa propriedade, vamos dizer? Hoje, um alqueiro, acabei de falar para vocês na demonstração anterior aí, um alqueiro hoje ele custa média de 100 mil. Então, 3 alqueiros já dá 300 mil. Se eu comprei aqui média de 5, ele hoje, aqui a propriedade, hoje ela passa, né, de 500 mil, vamos dizer. Falando de 5 alqueiros, tá? Então, o rendimento não dá para comprar 2 alqueiros. Com essa margem de juro, de lucro, né? Sendo que ela poderia ter variações durante esses 10 anos. Poderia ser um pouco para cima também, poderia, mas poderia também ser um pouco para baixo. E quando ela baixa, os juros são menores, acompanha a taxa Selic, né? Que se representa, na verdade, ela quem determina o juro, e automaticamente faz a desvalorização da moeda. Então a moeda teria desvalorizado e nós não estaríamos conseguindo comprar nem sequer 2 alqueiros, gente. Isso considerando esse valor parado e acumulado, né? Como um patrimônio ainda ali. E se nós for considerar que nós fosse tirando, tá? Todo mês o depósito, né? Nós fosse tirando o juro, que daria aí, se eu não me engano,
a média de quase que um salário mínimo. O salário mínimo na época, gente, que eu estou simulando aí, digamos aí, há 10 anos atrás, se eu não me engano, ele era 700 e alguma coisa, tá? 700 e um pouquinho. Se nós for pegar o dinheiro que estava rendendo naquela época, né? 65 mil depositado, pegar o dinheiro e começar a pegar e consumir ele, hoje eu só teria 65 mil lá no banco, tá? E o que eu compraria hoje com 65 mil? Nada, cara, nada em relação ao que nós temos aqui hoje, né? Então isso é o que eu quero mostrar para vocês, que em momento algum nós adianta querer pensar em fazer depósito, tá? Com a ideia de que nós um dia vamos viver somente dessa renda, que nós vamos poder cruzar os braços e só os juros, né, sobre juros daqui e dali, ou que, enfim, nós vamos conseguir viver somente com aqueles juros, sem precisar ter outro tipo de fonte de renda. Que aquilo seria a principal fonte de renda e a única fonte de renda, e que nós estaria tranquilo. Sabe por quê? Porque sempre vai existir a desvalorização da moeda. Então, toda vez que ele subir ali 1.000, 2.000, 4.000 reais de juros, e tu pegar aquele dinheiro para o teu uso aqui fora, para o teu consumo, para tu sobreviver, a tua moeda está desvalorizando. E quase sempre o juro que está sendo subido, na verdade, não é juros nenhum, né? Quem entende mais já até sabe que chama-se até isso aí de juros negativo. Então, nós estamos ganhando um dinheiro que não é ganho coisa nenhuma, é apenas uma correção de valores, tá? Tua moeda está sendo corrigida. Então, qual é a vantagem e a viabilidade de nós fazer esse tipo de investimento? Quando tu não recebe um dinheiro, ou ganha uma herança, um negócio, um valor alto, que tu não tem aonde aplicar ele, tu não sabe o que fazer com ele de imediato, sim, tu não vai deixar ele dentro de uma conta corrente, dentro de uma poupança, por exemplo, que o juro é bem pouquinho. Então tu pega, faz um investimento dele, nenhum desses investimentos aí de CDB ou qualquer outro aí que seja, que você queira, que você entenda e que acredite e saiba que tenha confiança, para que a moeda tenha uma correção, para que ela acompanhe as taxas, né? A desvalorização da moeda não caia sobre o teu patrimônio. Imagina você com 200 mil, deixar ele parado num canto onde não corre esses juros, né? Que automaticamente não vai te ser grande coisa para ti, mas se não correr esse juro, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esses 200 mil reais não vale mais nada, tá? 200, 300 mil reais, 1 milhão, seja lá o dinheiro que tu quiser, que tu tiver. Então você deve, tá? Sim, fazer uma aplicação apenas para existir a correção do teu dinheiro e ele não se desvalorize. Mas não com a ideia de que você uma hora vai viver de renda. Toda vez que esse dinheiro, a menos que tu consiga fazer um investimento, talvez uma manobra, alguma coisa, e que ele corra, né, o dobro do que a taxa Selic corre. Então, se tu fizer investimento com base em 13%, 14% ao ano, está só acompanhando a taxa Selic. A taxa Selic é o que faz desvalorizar, o que faz a inflação, né, que a inflação automaticamente desvaloriza a tua moeda. Então você não pode apenas acompanhar ela. Se acompanhar ela, você está apenas valorizando a tua moeda, mas não para ter retorno. Agora, se tu fizer um investimento que corra pelo menos 2 vezes, né, a taxa Selic, ou seja, a taxa Selic 14%. Se tu fizer 30% ao ano, um investimento que te retorne 30%, aí sim, de fato, você vai ter ali mais de 2% ao mês. E a taxa Selic está caindo praticamente 1% ao mês, ela está derrubando o valor da nossa moeda. E se tu tem 2%, aí você está ganhando alguma coisa, né? Porque por mais que ela está desvalorizando tua moeda, tu tem um ganho superior a ela. Aí, de fato, você está ganhando alguma coisa. Do contrário, esquece que essa história de viver de renda, eu vi que não existe possibilidade depois que eu fui entender, né, sobre a desvalorização. Teve tempo que eu não me atentei, achei que eu poderia botar 100 mil reais lá e todo mês catar. O lucro dela. Tem uma taxa de juros aí que eu chego a receber, por exemplo, aqui na prática, tá? Eu tenho aqui, que eu chego a receber, por exemplo, quase que R$1.000, mais de R$1.000, com 100 mil reais de investimento lá. Mas só que toda vez que eu for pegando aquele dinheiro, continua sempre o patrimônio naquele mesmo tamanho, sem crescer, porque eu estou tirando o juro, e o patrimônio está estacionado, e tudo está subindo de preço, tá? O salário mínimo, está tudo. Hoje, se nós pegarmos 65 mil e comparar na época, talvez na época daria 80, vamos dizer assim, mais ou menos, uns 80 salário mínimo. Se eu estivesse tirando o dinheiro, né, de juro dos 65 mil que eu comprei essa propriedade, hoje, os 65 mil, se nós dividir pelo salário de hoje, dá uns 40 salários só. Então, veja o tanto que já caiu, né? Baseado no salário mínimo, que é das coisas que menos aumenta, né?
salário mínimo é o que menos aumenta, todo mundo sabe. Mas ele aumenta, ele acompanha as taxas de juros também aí. Então, tem as correções aí anuais, né? Então, infelizmente, gente, quem tiver com essa ideia de viver de renda, acreditando que vai fazer investimento aqui, investimento ali, que um dia tu vai viver de renda, esquece, moço. Por mais que teu patrimônio cresça lá, se a margem de juro for essa que nós acabamos de mencionar, acompanhando a taxa Selic, tu não vai ter essa possibilidade, não. Daqui a um dia, por exemplo, nós temos 4, 5, 6 milhões, Zé. 4, 5, 6 milhões não vai estar valendo mais nada. Por isso que hoje está fácil, muita gente já está quase que sendo milionário. Porque vai ser fácil nós ser milionário, sendo que 1 milhão não tem valor. Então é fácil nós ser milionário, né? Hoje está fácil. A minha terra, por exemplo, está atingindo 500 mil. De repente, se eu juntar com mais coisas minhas aqui e me esforçar um pouquinho, talvez eu atinja 1 milhão em bens, em patrimônio, sei lá. Mas por quê? Não por outra coisa a não ser a desvalorização do dinheiro. Então, gente, obrigado a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial. Gostando do vídeo, deixa um joinha para nós. Inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo.